Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ter uma palavra de oração para começar mais essa série. Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Sim, Senhor. Nós somos tão gratos a Ti, ó Deus, por esses dias que o Senhor nos deu, Amém. por cada momento que nós tivemos juntos. Sim, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe até essa sala para nós termos comunhão com a Tua palavra. Somos gratos a Ti por esse vilarejo, Senhor, pela maneira tão graciosa que o Senhor cuidou de nós aqui. Amém. Somos gratos a Ti por cada irmão em Cristo que nós temos habitando nessa cidade. Sim, Senhor. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor verdadeiramente derrame bênção dos céus sobre a vida dos nossos irmãos que aqui habitam, dando coragem a eles para pregar o Evangelho, dando revelação a eles para viverem e desfrutarem das riquezas do Evangelho, dando capacidade a eles para evangelizar os incrédulos, para ganhar as almas desse vilarejo. Sim, Senhor. Ó Senhor, nosso coração arde de amor por cada alma perdida nesse lugar. E nós desejamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha sobre essa localidade, trazendo graça sobre graça, trazendo unção, trazendo poder para os nossos irmãos, para eles se levantarem com ousadia, como representante dos céus que eles são, para pregar a Tua palavra a cada alma perdida nesse local. Sim, Senhor. Essa é a nossa oração por esse lugar, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Também, Senhor, te agradecemos por esse tempo juntos e pela maneira gloriosa como o Senhor nos alimentou, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Ó, Senhor, como é bom ficar esses dias juntinho dos irmãos, aprendendo a respeitar cada um, aprendendo a conhecer as diferenças de cada um, aprendendo, Senhor, a viver no meio do Teu povo. Ó, Senhor, cada história, cada testemunho, cada meditação da palavra, tudo, Senhor, que aconteceu aqui, foi para a glória e honra do Teu nome, e que o Senhor realmente, Senhor, possa levar no coração de cada um de nós as marcas dessa conferência, que a gente não volte, Senhor, para a nossa vida do mesmo jeito, e que a Tua palavra, Senhor, produza em cada um dos irmãos aquilo para que ela foi enviada, como nós cantamos aqui. Ó Senhor, nós estamos aqui agora, desejosos de trazer a última mensagem da conferência. Sim, Senhor. E da mesma maneira que nós começamos, nós queremos terminar, Senhor, reconhecendo que de nós mesmos não há capacidade alguma. Precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos dê intrepidez, nos dê sabedoria, nos dê graça sobre graça, nos dê linguagem correta, sã, nos ajude, Senhor, a compartilhar com os irmãos a verdade de maneira simples, eficaz, que possa ser colocada em prática na vida de cada um. Sim, Senhor. Então nós encomendamos esse tempo nas Suas mãos. Nos colocamos, Senhor, debaixo daquele sangue derramado na cruz. Nos colocamos debaixo das Tuas asas, Senhor. Pedimos para o Senhor limpar os céus desse lugar, Senhor. Nos dá um céu aberto para que cada alma aqui presente possa receber de Ti mesmo uma porção celestial de ensinamento, de correção, de doutrina, de alegria, de vitória, de poder. Enquanto a Sua palavra estiver sendo pregada, Senhor, visita os corações, curando, Senhor. Estende a Tua mão, Senhor, para restaurar irmãos aqui, irmãos que estão desviados, afastados, endurecidos. Por misericórdia, Senhor, quebra essas barreiras no coração de cada um dos Teus servos, Senhor. E derrama do Teu amor sobre nós, Senhor, nessa noite, de uma maneira abundante, Senhor. Então, Senhor, que esse momento de ensino seja muito mais do que um momento de ensino. Que possamos, cada um de nós, como Maria, estar sentado aos Teus pés, ouvindo a Tua palavra. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós tomamos esse tema como tema da nossa conferência, longe da nossa imaginação, que o Senhor fosse nos dar tanto como Ele nos deu nesses dias. Mas eu posso dizer para vocês que esse tema, ele é muito mais alto. É para o professor lá o livro, você entregou o livro para ele?
Ah, tá bom. Esse tema é muito mais alto, muito mais largo, muito mais profundo do que o que a gente compartilhou aqui. Para vocês terem uma ideia, nós temos um irmão que partiu há pouco tempo. Ele partiu para o Senhor com 108 anos. O irmão Stephen Calbi. E esse irmão, ele é um luzeiro para nós, que a gente viu esse irmão. Ouviu o testemunho dele, ouviu a caminhada dele. E esse irmão, ele conta para nós que houve um momento na vida cristã dele em que ele colocou de lado todos os outros temas e passou a se ocupar unicamente com esse tema: o eterno propósito de Deus. Ou seja, todas as mensagens que ele pregava tinha como finalidade mostrar para os irmãos um pouquinho mais sobre o eterno propósito de Deus. E ele esteve por mais de 30 anos visitando e fazendo conferências pelo mundo inteiro com esse único tema: o eterno propósito de Deus. E ele não esgotou esse tema. E nós temos um outro irmão que morreu com 94 anos, chamado Deverne Fronk. Esse irmão eu conheci ele teve algumas vezes aqui no Brasil, e ele também era o mestre da palavra. E ele se ocupou, ele gastou alguns anos da sua vida fazendo uma coletânea de mensagens que gerou esse livro que eu trouxe para os irmãos. O nome dele é O Supremo Propósito. E aqui nós vamos encontrar muito mais de todas as mensagens que nós estivemos aqui compartilhando com os irmãos. Muito mais. Então, se surgir no coração dos irmãos, nessa conferência, um desejo de conhecer um pouco mais sobre esse tema, então eu digo para os irmãos que os irmãos podem entrar lá na internet. Existe essa Edições Tesouro Aberto, que pertence a irmãos. Eles não têm nenhuma finalidade de ganhar dinheiro com esses livros. Não. Sabe, você vai comprar esses livros pelo preço de custo deles e pelo preço do transporte para chegar até vocês. E se vocês juntar um grupinho de irmãos um pouquinho maior, para vocês terem uma ideia, a cada R$200 de compra de livros, você tem 50% de desconto. Então, dá para juntar os irmãos, fazer um pacote, entrar lá no site, tem um monte de livro lá que os irmãos editam, dá para fazer uma coletânea, comprar, né, pagar o frete e repartir entre os irmãos, e eles vão sair assim num preço bastante em conta mesmo. Eu trouxe alguns para doar, mas já doei. Então, não sobrou mais livro para repartir com os irmãos, que quando eu falei que eu tinha os livros para doar, os irmãos já me procuraram, falaram, eu quero, então já foi. Mas os irmãos podem fazer isso e continuar aprendendo um pouco mais sobre esse tema, que ele é tão glorioso, sabe, irmãos? Porque ele vai mostrar detalhes da carreira cristã. Ou seja, você vai conhecer sobre o novo nascimento, você vai conhecer sobre a filiação, você vai conhecer sobre a obra da cruz, você vai conhecer sobre o milênio, você vai conhecer aspectos sobre a volta do Senhor, sabe? Você vai encontrar muitos detalhes preciosos que vai alargar o teu coração e o teu entendimento sobre o Evangelho. Porque, sabe, irmãos, muita gente acha que o Evangelho resume a isso, ó, Jesus morreu por nós. Só. Muita gente acha que o Evangelho resume a isso, ó, eu morri com Cristo. Só. Muita gente acha que o Evangelho é isso, sabe? Né? Você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Né? Não é isso o Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma boa notícia, sabe? E o melhor resumo do Evangelho, Paulo vai citar para nós lá em 1 Coríntios. Vamos começar com essa leitura? Paulo vai citar para nós, é o melhor resumo que existe do Evangelho, tá, irmãos? 1 Coríntios. Capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso é um resumo bom do Evangelho, né? São as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração de homem algum. Sabe? Esse é o Evangelho de Deus. Amém. Ou seja, ele tem muito mais. Muito mais.
muito mais, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então eu posso dizer para você que quanto mais você conhecer o Evangelho, mais você vai querer conhecer, sabe? Quanto mais você desfrutar do Evangelho, mais você vai querer desfrutar. Porque o Evangelho que nós temos conhecido é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Amém. Então, por isso que é importante, sabe, irmãos, nós procurarmos realmente com devoção, humildade, através da palavra, descobrir esse Evangelho tão insondável que as Escrituras nos apresentam no seu todo. Hoje, como nós estamos aqui caminhando para a última mensagem, eu quero trabalhar com essa temática aqui, ó. 3 níveis pelo qual nós podemos estar vivendo a nossa vida cristã. Tá? A vida cristã pode ser dividida por esses 3 níveis. E eu coloquei nessa ordem porque esses níveis aqui, tá? Eles apontam para crescimento de vida. Tá? Então nós podemos dizer assim que aqui está a infância da vida, né? Aqui está a juventude da vida e aqui está a maturidade da vida. Então hoje, nessa última palestra, eu não vou fazer citação de muitos textos. Aliás, os textos que eu lembrar, eu nem vou pedir para os irmãos ler. Os textos que eu lembrar, eu mesmo vou citar para a gente avançar o tempo. Porque depois desse momento, se eu não me engano, nós vamos ter mais um momento aqui, não vamos? Vamos ter a ceia, não vamos? Sim, sim, sim. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos procurar ocupar bem esse tempo aqui. E eu peço para você usar a tua Bíblia, prestar bastante atenção, porque eu não vou ser tão didático, eu vou ter que andar. Quanto tempo a gente vai ter nesse momento, Oswaldo? Nesse primeiro momento, É aí por volta de... já são 19 horas, até 8h30. Tá bom, no máximo 1h30. Então eu vou procurar ser sucinto e concluir até um pouco antes, tá bom? Para a gente ter bastante tempo para ceia. Mas nós vamos trabalhar com esse assunto, tá? Lei externa, lei da liberdade, lei do amor. Se os irmãos concordarem, no momento da ceia, eu posso compartilhar um texto da palavra com os irmãos, que vai ajudar a gente a compreender e fixar melhor isso aqui. Tá? Porque nós temos um texto da palavra que ele vai nos mostrar essas 3 leis aqui. Né? E um texto lá dos Evangelhos, de Lucas 15. Não, Lucas 15, isso mesmo. Então vamos fazer assim, vamos começar por aqui, né? Como nós vamos trabalhar com esse assunto aqui, dos 3 níveis, né? Onde nós podemos estar vivendo a vida cristã, e como que esses 3 níveis indicam crescimento. Daqui para cá é um crescimento, daqui para cá é um outro crescimento. Então nós vamos estar estudando sobre esse assunto, tá? Esses 3 níveis, a lei externa, lei da liberdade, a lei do amor. E nós vamos começar com esse tópico 1 aqui, a lei externa. Vamos lá abrir lá em Gálatas. Capítulo 4. Gálatas capítulo 4, partindo do versículo 1, vou pedir por irmão ler. Pode ler, irmão, do versículo 1 até o versículo 3. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Amém. Aqui nós encontramos, né, o menino sendo governado por tutores e curadores. Então, irmãos, quando nós nascemos de novo, né,
nós saímos de uma situação, vamos dizer assim, nós somos tirados de um mundo onde a gente dominava tudo. Nós entendia tudo de política, pelo menos a gente pensava assim, né? Nós tínhamos a nossa própria filosofia, nós tínhamos o nosso conhecimento geral de história, nós tínhamos, né, o nosso modo de vida que a gente recebeu por tradição dos nossos pais, né? Nós éramos o sabichão. Então, houve um dia que o Espírito de Deus, através das Escrituras, da pregação da palavra, veio até nós e nos convenceu que nós éramos pecadores, perdidos, e nós recebemos Jesus. E a partir de então, nós nos vimos diante de uma nova realidade. Isso é o novo nascimento. E o novo nascimento, ele trouxe para dentro de nós uma nova vida. A palavra de Deus, ela vai nos dizer, lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, ó: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. Foi isso que aconteceu. Nós fomos arrancados espiritualmente de um domínio tirano e fomos levados para um reino de filho amado, sabe? Talvez essa seria a tradução mais simples da palavra. Fomos arrancados do império de trevas e transportados para um reino de filho amado, né? Numa hora, nós éramos inimigos de Deus. De repente, nós nos tornamos membros da família de Deus, filhos de Deus. Isso que o Evangelho faz. Quando um homem crê no Evangelho, essa obra acontece no reino espiritual. O homem é tirado de uma situação e colocado em outra. Só que o novo nascimento, ele nos faz bebês. João, na sua primeira epístola, tá? Ele usa a palavra filhinhos, né? Que na nossa tradução, teknon é filhinhos. Então, no capítulo 2 do Evangelho de João, inclusive, ele começa assim, ó: filhinhos, meus filhinhos. 1 de João, capítulo 2. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia. Ele começa assim, ó: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é maravilhoso isso? Sabe, é como se ele estivesse conversando com Isaac e dizendo assim, ó, né? Como o papai do Isaac chegasse de tarde, pegasse Isaac no colo e falasse assim para ele: Isaac, meu filhinho, se você borrar as fraldas, fica tranquilo. Tem um quarto lá cheio de pacote de fralda, o papai vai lavar você e vai colocar outra. É quando nós nascemos de novo, nós somos alimentados por essas palavras do próprio Senhor, falando assim, ó, filhinho, né? Filhinho, filhinho. Essa palavra no grego, nós já falamos, né? Vou repetir, é teknon, né? Se a gente for aqui no capítulo 2, no versículo 12, olha o que ele vai dizer, no mesmo tom, ele vai dizer assim, ó: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Glória a Deus, né? Saber que o filhinho é perdoado. E nós podemos dizer assim que essa vida de filhinho é basicamente essa, de pecar e ser perdoado. Porque a gente não sabe andar, a gente não sabe decidir, a gente não sabe de nada, né? A gente vivia lá da perdição, agora a gente é filho de Deus, mas a nossa natureza, a nossa vida, estou dizendo assim, a velha natureza, tá? Que ainda está ali, ela está ali ainda querendo nos governar em todas as coisas. Então, todo bebê precisa de tutor. Todo bebê. Sabe? Você vê, o reino animal não é assim. O cavalo nasce lá, ó. Né? Malemar nasce, a mãe já levanta ele e já bota para andar. Né?
Você vê a vaca é assim também, cachorro, gato, macaco, cobra. Os bichos lá, quando nasce, já nasce. Parece assim, que nasce muito na nossa frente, né? Ele nasce com um QI mais elevado que o Pois é, nasce muito na nossa frente. Mas tem uma coisa. Passou 5 anos, já era. O menino já domina qualquer um deles. Sim. Não é verdade? Por que Deus fez assim? Então, irmãos, eu entendo que Deus fez assim para que a gente aprendesse a dependência. Para que a gente visse o quanto nós somos dependentes. Né? A gente não nasce pronto. A gente nasce e precisa de cuidado. Então, nesse período que o crente é um bebezinho, nascido de novo, sim, mas um bebezinho, ele precisa ser governado pela lei externa. Igual uma criança. Não pode, não pode, tem que ser assim, não tem que ser assim. Então, irmãos, o que é triste é ver irmãos com 30 anos de vida cristã indo perguntar para pastor se pode isso, se não pode isso, se está certo isso, se não está certo aquilo. Por quê? Porque passou 30 anos e ele continua bebê. Não é verdade, irmão? Não é terrível isso? Não é terrível isso? Ou seja, o filhinho precisa disso. Então, irmão, se você tem bebê, você quer criar eles direito, você vai precisar de lei, regra, doutrina, mandamento, preceito, ordenança. Se você quiser criar um filho certo, você precisa disso. Tem que falar assim, ó, tem hora para tomar banho, tem hora para comer, tem hora para assistir televisão, tem hora para brincar, tem hora para estudar, tem hora para fazer tarefa, tem hora para dormir, tem hora para levantar, tem que cuidar da roupa, tem que cuidar da cama, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Essa é a infância. E olha como é precioso, depois que a gente amadurece, se lembrar das varadas que a gente precisou, das correções que a gente precisou, das truculências da lei que nos guardou da gente se matar, né? Se matar. Eu me lembro que eu vivia querendo saber o que tinha na tomada, que todo mundo enfiava as coisas na tomada, as coisas funcionavam. Então vivia lá de olho na tomada. Essa primeira bobeira que minha mãe deu, eu fui lá e enfiei 2 troços na tomada lá, para saber o que tinha lá. Foi uma vez só. Porque é assim, irmãos, a lei produz exatamente isso em nós, tá? A nossa natureza é contra a lei. Mas a lei, a palavra de Deus vai dizer isso para nós, tá? Que a lei é boa, que a lei é santa, que a lei é justa. Então, irmãos, quando eu estou falando da lei, eu não estou falando apenas, sabe, daquela lei que Moisés estabeleceu lá, dada por Deus para o povo de Israel. Não. A igreja hoje está cheia de regra. Né? E todas essas regras que existem aí, de certa maneira, elas são muito boas para a educação da criança, para disciplinar os filhos de Deus a saber que já não deve mais andar como devia. Né? Então, as regras para as crianças vai tá tudo certo. Então, eu queria que os irmãos compreendessem que existe um período em que a gente vive a vida cristã nesse nível aqui, ó. Mas a gente não deve pensar que a vida cristã é só isso aqui, tá? Quando a gente coloca isso aqui, ó, como a vida cristã, nós nos tornamos legalistas, nós nos tornamos ritualistas, nós nos tornamos dogmáticos, nós nos tornamos previsíveis. Sabe, uma das coisas mais tristes que tem hoje no meio cristão é que os cultos dos crentes são tudo igual. Antigamente ela falava isso da missa, né? Ela falava assim, ó, quem viu uma, viu todas, né? Porque as missas já era tudo igual, né? E os crentes, mesma coisa, nós aprendemos um ritmo de culto, e se não tiver aquele ritmo, não tiver aquele padrão, não é culto. Sabe por quê? Porque de certa forma, sabe, a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que o nosso Senhor Jesus, ele está buscando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, tá? E isso é muito diferente de ritual, porque ritual é uma coisa externa, que a gente se ajusta àquilo e pratica aquilo, às vezes sem nenhuma realidade. Quantos cânticos que a gente canta, que a gente não sabe nem o significado da palavra, né? Quantas vezes que nós
participamos de tantas coisas que a gente nem sabe, nem tem ideia do que a gente está fazendo, mas todo mundo está fazendo, a gente faz também. Então, irmãos, isso significa que nós estamos sendo tangidos pelo exterior e não pelo interior. Agora, nós temos que entender uma coisa. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma vida. E essa vida que vem habitar em nós, tá? Ela precisa crescer. Ela precisa crescer de tal maneira que essa lei aqui, ó, seja substituída dentro de nós. Olha o que diz lá Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Queria pedir para o irmão ler para nós, do versículo 24 até o versículo 27, e depois o versículo 31. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Olha só, irmãos, esse texto que nós lemos aqui, do livro de Ezequiel, ele está falando de uma promessa de Deus de restauração completa. Então ele fala de nos arrancar lá da onde a gente andava, de nos trazer, né, para o lugar que a gente deveria vir. E ele fala da purificação, né, de nos lavar, nos perdoar, nos purificar. Mas ele fala também, sabe, de arrancar um coração de pedra, ou seja, de fazer uma obra dentro de nós, de colocar um coração de carne, né? Ele fala de colocar o Espírito Santo dentro de nós, né? E então ele fala assim, ó, e farei com que guardeis os meus estatutos, andeis nos meus caminhos, né? E então ele conclui dizendo assim, ó, então vos lembrareis dos vossos atos que não foram bons, e terei nojo de vós mesmos, das vossas abominações. Ou seja, o que ele está falando aqui é da obra de restauração que o Senhor faz conosco na regeneração. Então, quando nós nascemos de novo, nós entramos nessa obra. O Senhor nos tira, o Senhor nos lava, o Senhor nos transforma, o Senhor troca o nosso coração, e o Senhor traz a sua lei para dentro do nosso interior. Amém. Lá em Hebreus está escrito isso. Deixa eu achar o texto. Hebreus capítulo 9, capítulo 9 ou capítulo 10? Deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Que coisa maravilhosa, né? Então a gente tem que entender que é isso que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor está colocando dentro a lei dentro. Então, por causa da lei dentro, a lei externa, ela vai ser deixada para trás. Aquela vida buscando, o que eu faço, o que eu não faço, está certo, está errado, sabe? Isso precisa ficar para trás. E a gente precisa aprender a ser governado pela lei interna. A lei de Deus no nosso coração, né? Então, irmãos, normalmente, deixa eu voltar lá para 1 João, porque lá ele mostra os 3 padrões. 1 João, novamente lá, tá? 1 João, capítulo 2, versículo 13.
Está escrito assim, ó, pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. E então ele diz assim, ó, jovens, eu quero me deter a essa, tá? Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus, no original está assim, viu? E a palavra de Deus está dentro de vós. Amém. E a palavra de Deus está dentro de vós. Então, no momento em que a palavra de Deus, tá, ela vem para dentro de nós. Nós não somos mais bebezinho, precisa de lei externa, que agora a gente tem uma lei interna. Agora, essa lei do nosso interior, irmãos, quando ela é manifesta em nós, nós a chamamos de lei da liberdade. Porque agora esse filho não está mais amarrado por um monte de não. Ele tem no coração dele um novo governo, tem no coração dele o Senhor, que vai mostrar para ele que agora ele é livre. Saiu dos tutores. Saiu dos tutores, agora ele é um filho livre. Irmãos, esse é um nível bastante importante da vida cristã, que todo filho de Deus precisa desfrutar. Sabe? Ser liberto das amarras do legalismo é como deixar a teta, como deixar o andador, é como deixar as fraldas, é como deixar, sabe? Porque a criança é assim, né? Na medida que ela vai crescendo, algumas coisas vão ficando para trás, né? E ela começa a colocar a roupinha dela de escola, catar caderno, caneta e aprender um pouco mais. Ou seja, está crescendo. O filho está crescendo, né? Está crescendo. Tem um versículo que é mal interpretado por nós, muito mal interpretado por nós, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, e nós vamos começar a falar disso aqui, por aqui. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou gastar um pouquinho de tempo aqui, porque eu acho importante isso aqui. Não que não seja o restante, mas é muito importante isso aqui para nós, tá? Evangelho de João, capítulo 8, vocês acharam? Eu vou começar lendo do versículo 30, tá? Mas o objetivo é o versículo 36. Mas eu penso que lendo do 30 ao 36, os irmãos vão compreender claramente a essência do assunto aqui. Então, o texto diz assim, ó: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. O nosso Senhor estava pregando. E o nosso Senhor pregando para aquele, vamos dizer assim, para aquela plateia de judeus, ele falou que era importante ele ser levantado da terra. Porque enquanto ele não fosse levantado da terra, eles não iam saber quem ele era. E teve alguns que deram crédito à sua palavra. No original, a palavra crero é diferente daquele crer para dentro que a gente encontra em outros lugares. No original, a palavra, que foi traduzida por creram, ela é pepisteukontas. O que significa essa palavra? Essa palavra é uma profissão externa de crença. Por exemplo, eu encontro o Oswaldo, eu estou com dor de dente, encontro o Oswaldo me passa uma receita lá de um remédio para tirar dor de dente. Fala, ó, minha mãe fazia um emprasto assim, 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 vai lá, pega aquele toco, mastiga, que vai parar de doer. E eu pego e falo, E é verdade, rapaz? Vou fazer isso sim. Eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma profissão externa. Não experimentei aquilo, mas estou dizendo para você que vou fazer. Então foi exatamente isso que eles fizeram. Tá? Eles não nasceram de novo, não. Eles tiveram essa profissão externa de crença. Né? O Senhor falou assim, ó, quando eu for levantado, vocês vão saber quem eu sou. Então eu falei assim, ó, então nós damos crédito. Muita gente deu crédito àquilo que ele falou. Então o Senhor continua, né? Está escrito assim, ó, né? Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele:
se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o Senhor, chamou aqueles homens que fizeram aquela profissão primeira de crença para andar um pouco mais. E é assim que a gente faz com o Evangelho, sabe? A gente começa falando assim, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Aí quando a pessoa pega e fala assim, rapaz, eu creio nisso. Aí fala assim, então vem cá, e nós vamos te ensinar um pouco mais, né? E aí a gente começa a ensinar o Evangelho para a pessoa. E a pessoa começa a conhecer, e começa a crer, e começa a conhecer, e começa a crer, até que chega um ponto que ela liberta. E é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando assim, vocês vão conhecer a verdade. E é dessa maneira que o homem é liberto. Porque enquanto não chega a verdade, a gente está como que nas trevas. Mas uma vez que nós ouvimos a verdade, a mentira não entra mais. Então você pode, na cegueira religiosa, carregar um ídolo nas costas a vida inteira e ter certeza que você está servindo a Deus. Mas um dia que vem a luz, você descobre que o nosso Deus é vivo, Deus vivo, todo-poderoso, que está presente em todo lugar, e o único lugar onde você pode ver a imagem e semelhança dele é num cristão autêntico. Então você joga fora aquele troço que você carregava lá e passa a andar com aqueles que verdadeiramente é imagem e semelhança de Deus. E mudou tudo. E não tem mais quem faz você carregar um negócio nas costas dizendo que está servindo a Deus. Nunca mais. Por quê? Porque a verdade. Quando a verdade chega, a mentira vai embora, né? Não é assim? Então, você não pode chegar no homem nas trevas e querer explicar para ele o que é a luz. Você tem que acender a luz, né? Não está lá nas trevas. Chega, acendeu a luz, opa! Agora eu sei o que é luz, né? Então, o Senhor está dizendo isso para eles. Porque eles estavam lá, engalfinhados no judaísmo, presos no monte ritual, e eles tinham absoluta certeza que eles estavam servindo a Deus. Então Jesus falou para eles assim, se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês vão ser discípulo verdadeiro. E então vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Mas quando o Senhor falou isso para eles, como quando você conversa com qualquer pessoa que está nas trevas, houve uma rebatida. Eles não aceitaram aquilo. Porque eles esqueceram a história. Então eles falaram assim, quem é você para falar para a gente de liberdade? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Ou seja, esse é o conceito de trevas. Se você pegar a história dos judeus, você vai descobrir uma escravidão, outra escravidão, outra escravidão, outra escravidão. E naqueles dias, eles estavam debaixo de escravidão. Mas o homem é assim, tá? O homem ele é escravo do pecado, ele não enxerga. O homem é escravo dos vícios, ele não enxerga. O homem é escravo da prostituição, ele não enxerga. O homem é escravo das drogas, ele não enxerga. Só a palavra pode abrir os nossos olhos e a gente conseguir compreender que aquilo é uma escravidão. Só a palavra pode fazer isso. Então o Senhor está ali abrindo os olhos deles e de nós, né? Então o Senhor vai dizer para eles assim, versículo 34. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é um escravo do pecado. Então no versículo 35, ele diz assim, ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então, ele está fazendo uma comparação aqui, né? Vamos pegar assim uma casa de um senhor, né? Uma casa de alguém aí que é patrão. Vamos dizer assim, naqueles dias lá, havia muito isso, né? Uma grande casa tinha lá os seus escravos. Agora, por melhor que fosse o escravo, ia chegar um momento que ele não ia conseguir servir mais. E no dia que ele não servisse mais, ele era dispensado, ele não podia mais ficar ali. Porque ele era só um escravo. E é isso que o Senhor está falando, que o escravo não fica para sempre na casa. Não. O escravo tem o tempo de serviço. Quando ele não dá mais conta de lavar a louça, limpar a casa, de fazer o serviço dele, ele é mandado embora. É igual hoje o empregado, né? O empregado está lá, empregado.
Quando chega a idade lá, fala assim, tem que aposentar e ir embora. Ainda que ele achava que aquela era a família dele, que aquela era a casa dele, chegou a hora que ele tem que ir embora. E vai embora mesmo, porque é só um empregado. Agora o Senhor fala assim, ó, o filho não. O filho é dono da casa. O filho não vai embora nunca. O filho pode ficar velho, pode ficar cansado. É filho, não vai embora. Então, ele continua dizendo assim, ó, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, nós poderíamos ousar traduzir esse versículo dessa maneira, ó. Se vocês experimentarem a filiação, o que significa filiação, vocês vão desfrutar da liberdade de filho. Ou seja, enquanto nós vivemos pela lei externa, nós funcionamos quase como que um escravo. Não é só um escravo do pecado. Nós funcionamos quase como um escravo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir para a igreja, porque se eu não for, eu tenho que dar o dízimo, porque se eu não der, eu tenho que obedecer, porque se eu não obedecer, é quase um serviço de escravo. Né? Filho não. Filho é filho. É simples assim. A liberdade do filho é essa. O filho, se ele fizer, parabéns, meu filho. Se ele não fizer, ele pode até ser repreendido. Mas ele nunca é mandado embora, porque ele é filho. Então, é disso que Jesus está falando. Que a liberdade da filiação precisa inundar o nosso coração. Nós erramos aqui. Não, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não deve usar isso para evangelizar. Mas nós erramos aqui quando nós tiramos essa palavra filho e nós colocamos assim, ó, se Jesus te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Porque ainda que Jesus liberta de verdade, mas o assunto aqui não é esse. A ênfase aqui é que se você for filho, você nunca mais é escravo. Entende? Amém. Agora você está livre. Você está livre do quê? Você está livre da escravidão. Porque agora você é um filho. Então, irmãos, nós precisamos experimentar o que significa liberdade de filho. Olha o que diz lá Romanos capítulo 8 sobre esse assunto da liberdade de filho. Romanos capítulo 8. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Liberdade da glória dos filhos de Deus. Um dia, toda a criação vai experimentar essa liberdade. Toda. Amém. Hoje, nós somos chamados para isso. Ou seja, o nosso crescimento cristão deve nos levar a provar essa lei. Lei da liberdade. Como é maravilhoso poder desfrutar desse tempo da lei da liberdade. Eu ia colocar aqui um texto, mas eu não coloquei não, mas vou citar para vocês. Esse texto está lá em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo pega e fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém. Sabe o que é isso? Essa é a lei da liberdade. O cristão precisa chegar nesse ponto, dele não viver mais amarrado a um monte de coisa. Fala assim, agora eu sou livre, agora eu sou filho de Deus, então agora eu tenho liberdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, essa palavra, todas as coisas me são lícitas, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que não tem nada que não te é lícito. Não tem nada proibido para você. Claro que tem coisa que não te convém, mas não tem nada proibido. Então essa liberdade, ela deve ser experimentada por todo filho de Deus. Né? Eu, por exemplo, passei por um período muito difícil na minha vida. Quando chegou o momento de mandar meus filhos para a universidade. Sabe, criei meus filhos para o Senhor. Sim, na minha miséria, na minha pequenez, no meu corre-corre.
Mas o que eu pude fazer, eu fiz para os meus filhos conhecer Jesus através da minha vida. Não foi fácil, não. Mas eu falo para vocês, não teve período mais difícil do que aquele período de mandar os filhos embora para a universidade. E saber que eles estavam lá soltos, livres. E foi difícil, mas foi muito maravilhoso. Ver um por um voltando para o Senhor. Ver um por um voltando, falando assim, pai, não tem nada lá. Não tem nada lá que se compare a Jesus. Oh, que coisa maravilhosa, né? Então, irmãos, essa fase cristã da liberdade, ela é importante para todos nós. Tem uma história que eu acho que vocês já devem ter ouvido em algum lugar. É uma história importante contar para vocês aqui, que ela vai ajudar a gente a entender esses padrões, tá? Essa história é a história de um menino escravo. O menino escravo tinha acabado de ver o seu pai e a sua mãe ser comprado por um senhor de escravos. E esse senhor de escravo que comprou o pai e a mãe, não comprou ele, comprou só o pai e a mãe. E aí o que aconteceu? Aí um jovem viu aquela cena e ficou incomodado. Falou assim, vai ficar separado da família, vai para outro canto, vai sofrer. Então, quando começou os lances por aquele menino, aquele jovenzinho, né? Quando começou a dar os lances pela vida daquele menino, aquele jovem que tinha propriedade, ele começou a cobrir a oferta. Então, surgiu uma oferta, ele cobriu. Surgiu outra oferta, ele cobriu. Surgiu outra oferta, ele cobriu. Acabou pagando muito caro por aquele jovenzinho. E tudo que ele tinha no coração, sabe? Era um desejo de amor de fazer com que aquele jovenzinho fosse com a família dele. Então, quando terminou o assunto lá, que ele foi lá preencher aquele documento que dizia que ele era o proprietário daquele jovem, ele chamou o jovem e falou assim, ó, assina aqui. Como assim? Falou, assina aqui, porque eu te comprei para a liberdade. Amém. Comprei você para você seguir seus pais, livre. Então o menino assinou, catou aquele documento que dizia que ele era livre e saiu feliz da vida, desfrutando da lei da liberdade. Estava livre, podia ir para onde ele queria, podia seguir os pais. Só que no meio do caminho, ele parou para pensar. E ele falou assim, o que eu vou fazer com essa liberdade? Se eu for lá seguir meus pais e servir, vou acabar me tornando escravo daquele tirano que comprou meus pais. Se eu seguir minha família, eu vou acabar lá servindo aquele tirano. E se eu não ficar servindo ele, eu ficar solto aí, eu posso fazer uma outra arte, aí parar na mão de outro tirano. Então ele teve a seguinte ideia. Ele falou assim, ó, é melhor ser escravo daquele que me comprou do que ficar por aí livre. Então ele voltou, aquele jovem que comprou ele, e falou assim, ó, toma esse título de propriedade aqui. Eu quero ser teu escravo. Porque se você me amou a ponto de pagar esse preço tão caro por mim, para mim ir embora livre, então é um privilégio servir você até a morte. Então ele voltou e se tornou um escravo de amor. Amém. E esse é o objetivo da obra do Calvário, do amor de Deus, da vida cristã. Cristo nos liberta completamente e diz, pode ir embora. Só que se nós ficarmos por aí, querendo entender um pouco mais profundamente o que é essa liberdade, longe do Senhor, a gente acaba capturado por outros tiranos. Então hoje, no meio cristão, nós temos aí uma onda muito grande, tá? De uma graça que não é graça, que prega isso, que Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos livres para fazer o que a gente quisesse.
Inclusive tem algumas matérias, né, na internet falando que a igreja evangélica roubou o carnaval das escolas de samba. Tem matéria assim, dizendo que os evangélicos roubaram o carnaval das escolas de samba. Por quê? Porque tem carnaval gospel para tudo quanto é canto aí, né? E toda essa baderna, ela está baseada nesse assunto, tá? Que Cristo veio ao mundo para nos fazer livre. Livre para pecar, livre para fazer o que quiser, livre para andar por onde quiser, livre para ir para onde quiser. Sabe, irmãos? Isso não é a verdadeira graça de Deus. Realmente, o Senhor nos liberta. Mas deixa eu ler um texto para vocês sobre essa libertação. Aliás, eu quero ler dois. Um deles está lá em Gálatas, capítulo 2. Gálatas. Capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque eu, pela lei, estou morto, para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse texto é muito maravilhoso, porque ele começa falando de uma libertação. O Senhor nos libertou. Através da morte, Ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Então ele pode dizer assim, ó, eu pela lei morri para a lei. Está livre? Mas está livre para quê? Está livre para pecar? Não. Assim, ó, eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Foi para isso que Cristo nos libertou. Se nós formos lá para Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vou fazer assim, ó. Vou começar pedindo por irmão ler para nós Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha, aqui nós temos uma notícia maravilhosa com respeito à graça. Ele está dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é uma notícia maravilhosa? Essa graça superabundante é a nossa libertação. Quão maravilhoso é o Senhor que derramou graça sobre toda a nossa escravidão. Então agora nós somos pecadores alcançados pela graça, né? O pecado abundou, a graça superabundou. É uma notícia maravilhosa. Amém. Essa é a nossa liberdade. Nós podemos dizer isso com alegria, nós podemos cantar isso. Nós devemos regozijar nessa verdade, que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo para a gente compreender um pouco melhor esse assunto. Então, quando a gente chega lá no capítulo 6, o versículo 1, ele vai dizer assim, ó. Então, né, nossa tradução está assim, ó. Que diremos, pois? Mas eu vou traduzir essa frase para a seguinte palavra. Então, e daí? Por causa dessa abundante graça, nós devemos continuar pecando? É assim que ele vai falar aqui, Romanos 6:1, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? É isso aí? É liberdade? Isso é liberdade? Isso é a liberdade de filho de Deus? É isso mesmo? De modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Isso é uma advertência negativa, enfática. Nunca.
Podia estar assim aqui, ó. Nunca! Com 3 pontos de exclamação. E aí ele continua, dizendo assim, ó. Nós que estamos mortos para o pecado, ou seja, livre dele, por que nós vamos viver nele? E então, no versículo 3, a palavra escrita aqui, ela poderia ser traduzida assim, ó. Por acaso vocês são ignorantes quanto a isso? E essa é uma verdade, tá, irmãos? A maioria da cristandade é ignorante quanto a isso. A maioria da cristandade, tá? Ela corre atrás de bênção. Ela corre atrás de prosperidade. Ela corre atrás de gozo. Ela corre atrás de experiências psicossomáticas. Ela corre atrás de cura. Ela corre atrás dessas coisas, né? Então, quando chega aqui em Romanos 6, eu não entendi nada. Porque ele está falando isso. Vocês são ignorantes para entender isso, né? Então ele vai falar assim, ó. Vocês não sabem que todos quanto fomos batizados para dentro de Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Amém. Sim. Nós não fomos batizados na água, não. Nós fomos batizados na morte. Quando nós recebemos o Senhor, como eu ministrei aqui, acho que anteontem, quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos uma morte que coloca um fim naquela velha vida. E nós recebemos uma ressurreição para viver a nova vida. Então, essa ressurreição é a nossa liberdade. A nossa liberdade é a vida de ressurreição. Então ele vai falar assim, vocês não sabem disso? Que todos quantos fomos batizados na morte dele, todos fomos batizados na morte dele. Ou seja, quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, está escrito isso. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ó, finish! A morte do Senhor é o fim da nossa vida de escravidão. Aleluia, né? É disso que ele está falando aqui. Então, quando ele chega no... Eu vou ler tudo. Então, ele vai dizer assim no versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que maravilha, né? Nós fomos colocados em Cristo na sua morte para poder experimentar a sua ressurreição. Não é bom demais isso aí? Amém. Para poder andar em novidade de vida pela glória do Pai. Então no verso 5, ele diz assim, ó, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, Romanos 6, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, irmãos, o que o Paulo está mostrando para os irmãos é que a graça não era uma base para a gente continuar pecando. A graça, ela estava ali, trazendo para nós uma realidade de filho de Deus, uma realidade de união com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E que todo aquele que conhece a graça precisa saber isso, que o nosso velho homem perdeu a força, que o nosso velho homem tornou inoperante, que o nosso velho homem foi desempregado pela morte do nosso Senhor lá na cruz. Para quê? Para que a gente não seja mais escravo, para que a gente seja livre, 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 livre. Louvado seja Deus por essa liberdade de filho. Amém. Por que nós somos livres? Porque o velho homem foi desempregado. É isso aqui. Então ele começa falando que nós precisamos saber. Ou seja, nós precisamos romper a barreira da ignorância e ficar olhando para a cruz apenas
com aquele sentimento de lamentação, tadinho de Jesus, mataram ele, os romanos mataram ele, por que judiaram tanto aquele homem, era tão bom? Esquece isso aí, olha de verdade para a cruz, assim, ó, ali termina a minha velha vida. Amém. Ele pagou, ele sofreu mesmo, por minha causa, porque ele morreu a minha morte, para me libertar da minha velha natureza. É isso aí, esse é o Evangelho, né? Não é maravilhoso isso? Só que ele não termina aí. Então ele está colocando aqui as bases para a verdadeira libertação. Então, por um lado, nós olhamos lá para trás, lá para 2000 anos atrás, e nós falamos assim, ó, quando Cristo morreu, louvado seja Deus. Quando Cristo morreu, eu também morri. Quando Cristo ressuscitou, eu ganhei uma nova vida. E agora eu vivo por Ele. Não é isso? Então ele vai continuar assim, discorrendo sobre esse assunto, e ele vai dizer assim, ó. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ó, irmãos, a palavra justificado no grego é dikaios. A palavra que está aqui é dedikaiontai, tá? E o verdadeiro significado dela é libertação. Preciso falar isso para os irmãos. Porque a melhor tradução aqui seria essa, tá? Aquele que está morto está liberto do pecado. É isso aí, essa é a nossa liberdade. Essa é a lei da liberdade. Ora, se já... Ó, deixa eu tirar esse já aqui. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Essa é a vida de Cristo, irmãos. Esse é Cristo. O texto está falando que Cristo não morre mais. Morreu de uma vez para sempre, por causa do pecado nosso. Então, Cristo não morre mais. Cristo vive para Deus. Por isso, irmãos, que quando Paulo fala assim, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque essa é a vida que agrada a Deus. É a vida de Cristo, tá? É para isso que eu sou liberto, para viver pela vida de Cristo. Ou seja, essa libertação é maravilhosa, mas eu preciso me tornar um escravo de amor daquele que me libertou. Porque senão eu vou me perder na minha liberdade. Como muitos da cristandade têm se perdido na sua liberdade. Porque é uma ignorância abissal você imaginar que o Senhor libertou você para você dedicar sua vida aos seus negócios. O Senhor libertou você para você dedicar sua vida, tá, ao conhecimento do mundo. O Senhor libertou você para você se dedicar aos esportes dessa vida. O Senhor libertou você para você, sabe, desfrutar dos prazeres, né, do corpo perfeito, dos prazeres dos relacionamentos afetivos, dos prazeres de juntar bastante dinheiro. Não foi para isso que Cristo te libertou. É claro, você é livre, mas você tem que entender que você não foi liberto para isso. E se você usar da tua libertação para se envolver com qualquer coisa que não seja Cristo, literalmente, você vai se tornar escravo daquilo que você busca. Você vai se tornar escravo das suas paixões, escravo dos seus prazeres, escravo dos seus afetos, escravo dos seus filhos preferidos, escravo de marido, escravo de mulher, escravo de dinheiro, escravo de emprego, escravo de política, escravo de futebol. E agora tem outro tipo de escravo. Agora tem o escravo do nada, tá? Escravo de internet. Isso aí é escravo do nada. Escravo de rede social. Escravo de Zap, Instagram. Né? Não foi para isso que o Senhor te libertou. O Senhor te libertou para Cristo. Amém. Cristo. Então ele continua. No versículo 11, nos dando aqui agora, né? Que você sabe isso. Sabe, o segundo ponto dessa libertação gloriosa. Porque essa libertação, ela também tem 3 pontos. E o primeiro deles é saber. Na ignorância, você nunca vai experimentar isso, né? Então, quando você sabe que o mesmo Cristo que morreu por você também te fez morrer nele, agora que você sabe disso,
Então tem uma segunda parte. Agora que você sabe, você precisa aprender a fazer conta. Nós temos aqui hoje, né, junto com a gente aqui, um professor de matemática. E aqui nós vamos falar de matemática. Romanos 6, versículo 11, diz assim, ó, assim também vós que saberam isso, considerai-vos certamente mortos para o pecado, por um lado. Por outro lado, vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra é logizomai. Aqui está logizeste por causa da forma verbal. Considerai vós. Mas essa palavra, logizomai, ela significa fazer contas. Ou fazer contabilidade. Botar no papel. Ou seja, o texto está dizendo que você deve pegar aquela obra que Deus fez lá no Calvário e aplicar na sua vida dia a dia. Porque o pecado não morreu. O pecado continua aí, tentando você. Mas o texto aqui está dizendo que você tem que se considerar morto para o pecado, por um lado, tá? Por um lado, morto para o pecado. Não é só morto para o pecado. É considerar por um lado morto para o pecado, por outro lado, vivo para Deus. Esse é o caminho da vitória. Então o pecado bate na tua porta e você fala assim, eu já morri para você, vivo para Deus. Né? Essa é a conta, sabe? Você colocar na tua conta, fala assim, eu morri para o pecado. Eu agora vivo para Deus. Não é assim, ó, eu morri para o pecado e agora vivo para mim mesmo. Eu morri para o pecado e agora vivo para o mundo. Eu morri para o pecado e agora vivo para o eu. Não, eu morri para o pecado, agora vivo para Deus. Sabe, irmãos, muitos santos experimentaram realidade viva dessa libertação, mas se perderam na lei da liberdade, sabe? E falaram assim, ó, eu agora sou liberto, não uso mais droga, eu agora sou liberto, não tenho mais problema com prostituição, eu agora sou liberto, não preciso mais de jogatina, eu agora sou liberto, né? Não tenho mais esse problema com mentira, não tenho mais problema com dívida, eu agora sou liberto, Cristo me libertou! Assim, e agora? Como é que você vive sua vida? Você vive para Deus? Não. Agora eu sou livre. Agora não preciso mais nada. Tudo que eu precisava era ser liberto. E aí, pouco tempo depois, esses libertos se tornaram cativos de outros cativeiros. Cativo de religião, cativo de posição social, cativo de cargo, cativo, sabe, de dependências afetivas, egoístas, cativo de tanta coisa. Por quê? Porque eles se consideraram livres do pecado, mas eles não se consideraram morto para Deus, ou vivo para Deus. Consideraram morto pecado, mas não se consideraram vivo para Deus. Eles focaram em si mesmo. Então, tá, essa segunda parte, fazer conta, é colocar na tua conta. Falar assim, agora eu morri pro pecado. Estou livre dele. Mas eu estou livre para viver para Deus. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Servo da né? justiça. Servo da justiça. Então ele continua aqui dizendo assim, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas paixões. Está falando do corpo. Vamos dizer assim, você foi espiritualmente livre e você tem um corpo. Não se torne prisioneiro das paixões do teu corpo. Não deixe elas dominar você. E ele vai continuar dizendo assim, ó. Nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Olha, irmãos, essa mão aqui, tudo que ela aprendeu durante toda a vida dela foi pecar. Então, se eu oferecer ela ao pecado, não tem volta. Pode ser o crente mais crente que for no mundo, tá?
Brinca com isso para você ver. Né? Você sabe quem é o verdadeiro liberto? É aquele quando alguém fala assim, ó, fulano, ó, vamos dar uma passadinha lá na casa da mãe Joana, né? Que nem a gente fazia antigamente. Ele fala assim, ó, Deus me livre. Você tá louco? Eu vivi o escravo daquele troço lá uma vida inteira. Quero distância desse negócio. Ué, mas você não é liberto? Eu sou liberto, mas eu sou fraco. Eu tenho medo de passar lá perto. Porque se eu passar lá perto, eu posso cair. Sabe, irmãos, é assim que a gente vive, livre do pecado. É não brincando com o pecado. Sabe, se você era alcoólatra e agora você bebe socialmente, sabe o que você faz no seu bebê social? Você pisa teu pé na corda bamba. Você expõe, sabe, você se expõe à queda demais, você fica ali no limite do perigo. Então cuidado com esse assunto da liberdade. Cuidado. Não brinca com isso. Não brinca com a carne. Não brinca com as paixões. Não brinca com essas coisas de assédio, nem mesmo desses assédio social em rede social. Tá? Porque a gente começa a brincar assim, é de levinho, né? E aí começa um elogio aqui, um chameguinho ali, e quando você vê, você está em adultério. Não brinca com essas coisas, porque a carne é fraca e ela não vai melhorar nunca. Graças a Deus, que Ele nos deu uma libertação. E essa libertação, ela tem esse caminho. Então, primeiro, você tem que saber que você morreu. Segundo, você tem que se considerar morto. Terceiro, não brinca com essas coisas. Sabe o que você faz? Então o texto continua dizendo assim, olha. Verso 13, 6:13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Sabe o que o texto está dizendo? Se oferece ao Senhor, se apresenta a Deus. Você está sendo tentado por assédio de internet? Desliga, pega a Bíblia, vai estudar a palavra, oferece teu coração ao amor de Deus, se encha de literaturas saudáveis, né? Você está sendo tentado em outra área da tua carne, em outra paixão da tua carne, sabe o que você faz? Vai andar com os irmãos, vai ter comunhão, vai aprender do Senhor, vai desfrutar dessas coisas para qual você foi chamado. Meios da graça. Se oferece a Deus como vivo dentre os mortos. Aleluia. Oh, que maravilha! Porque agora você recebeu vida. Você tem a vida de Cristo. Você tem acesso livre ao trono do Pai. Você tem insondáveis riquezas de Cristo para você se envolver, corpo, alma e coração. E isso é para isso que você foi liberto. Agora você é livre. Antes havia uma muralha intransponível entre você e as bênçãos de Deus. Agora a porta está aberta. Vai lá desfrutar dessa gloriosa vida para que você foi chamado. É para isso que você é livre. Então ele continua. Eu vou continuar aqui, porque eu acho muito importante isso, irmãos. Então ele vai dizer assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Amém. Lindo, não é, irmãos? Então ele continua, ele não termina aqui não. Ele fala assim, então, pois que? Pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Qual que é a resposta dele? Nananina não. É isso aí, nananina não. De jeito nenhum, nunca. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém. Sabe, irmãos, houve um tempo
que alguns pregadores trouxeram uns ventos de doutrina para nós. E nesses ventos de doutrina nos era ensinado que o regenerado, não precisa se preocupar com isso não. Se ele tiver com vontade de pular a cerca, pode pular. Que a graça traz ele de lá. E eu vi alguns irmãos, homem, casado, macho, se envolver com homossexualismo e já passaram mais de 10 anos e não conseguiram voltar não. E eram pregadores do novo nascimento. Você acredita nisso? Então, irmãos, nós temos que temer. Não podemos brincar com essas coisas. Quietismo tem que morrer no nosso meio, irmãos. Nós somos chamados para a liberdade, mas é para a liberdade da glória de Filho de Deus. Não é para libertinagem, não. Tá? A carne tem que ser colocada à morte o dia todo dia. Nós temos que dizer não de jeito nenhum. Sim, nós temos que dizer não de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a carne é fraca. É isso aí. É porque o homem é fraco mesmo. Então ele está dizendo isso. E o pecado endurece. Endurece. Então ele fala assim, ó. Mas graças a Deus, que tendo sido outrora escravo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Eu preciso explicar esse versículo para os irmãos, porque o texto não está dizendo que Paulo entregou a doutrina para os irmãos e os irmãos obedeceram. O texto está dizendo que Paulo entregou uma doutrina para os irmãos e os irmãos se entregaram a ela. Entende isso? Ele apresentou a doutrina para os irmãos e os irmãos mergulharam nela, se deram a ela, se deixaram ser levados pela loucura da pregação. Amém. E é isso, irmãos. É dessa maneira que nós somos libertados. Olha só. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, ou isentos da justiça. E qual era o fruto que vocês tinham? Então, das coisas que agora vocês têm vergonha, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. Amém. Oh! Então, irmãos, o Senhor nos liberta. Nós temos a libertação. Isso é fato. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nós somos chamados para viver a vida cristã aqui, ó, na lei da liberdade. Mas nós temos que entender, pela palavra de Deus, por todo o conselho de Deus, que a lei da liberdade, ela nos liberta da lei externa. Nós morremos para a lei. Né? O Romanos 7 vai falar disso, tá? Que nós estamos mortos para a lei. Nós temos a liberdade. Mas essa liberdade, ela tem um propósito. O Senhor nos quer conduzir para esse cativeiro aqui, ó. Esse é o caminho da cruz, né? Sim, porque o Senhor quer nos conduzir para aqui, ó. Para a liberdade de filho, para a liberdade de servo. Servo por amor. Como que eu vou explicar isso para vocês? Lembra daquela historinha daquele moço que foi comprado, foi liberto e falou assim, ó, eu vou lá servir aquele que me comprou, porque ele me ama. Então, irmãos, o problema de viver aqui é que aqui tem duas leis que operam aqui, ó, na lei externa. A gente serve a Deus por meio das leis externas. A gente serve aqui na base do medo e na base da recompensa. E esse é um assunto sério, porque muitos irmãos se perderam no assunto do reinado olhando para a lei da recompensa. Fala assim, eu vou fazer agora para receber galardão amanhã.
Eu vou dizer não agora para receber galardão amanhã. Né? E essa é uma perdição para nós, porque isso faz parte da natureza caída. Esse interesseiro é o velho homem, que é interesseiro, que faz as coisas por recompensa. Então, a lei externa, ela vai nos levar ou para uma ou para outra direção, né? Ou você vai servir por medo, ou você vai servir para recompensa. Vamos pegar, por exemplo, o assunto, né, mais complicado da gente tratar na igreja hoje, que é o assunto relacionado a dinheiro, né? Que para mim é o mais difícil. Então, os irmãos que vivem nessa base aqui, ó, eles, por exemplo, eles são dizimistas fiéis, né? Mas a maioria dos dizimistas fiéis, eles são dizimistas fiéis porque, primeiro, eles têm medo do devorador. Eles vão dar o dízimo, o devorador não comeu o dinheiro deles, né? E, por outro lado, eles vão dar o dízimo porque eles querem receber aquela promessa que a janela do céu vai abrir e vai derramar um monte, né? Então, eles servem assim. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, que o Paulo vai falar para os irmãos sobre dinheiro, ele vai falar assim, ó, vocês têm que contribuir, irmãos. É necessário contribuir. Mas vocês não podem contribuir baseado nessa lei. Não, irmãos. O menino precisa aprender a contribuir por lei. Mas na medida que a gente vai crescendo e experimenta a lei da liberdade, a gente precisa aprender a contribuir por amor. Então, no Novo Testamento, Paulo vai dizer assim, ó, cada um contribua conforme o propósito do coração. Não por medo, nem por necessidade, nem por barganha, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, a lei do amor, né? Tenho compromisso com meus irmãos, nós fazemos parte de uma só família. Tem irmão necessitado, precisa de recursos, eu tenho, vou repartir. Nós somos a mesma casa, vai, né? Então, essa é a lei do amor. Pela lei do amor, o que vai prevalecer? Quem muito ganhou, nada sobrou. Quem pouco ganhou, nada faltou. Bem. E é assim que nós temos que aprender a funcionar. Mas isso é maturidade. Saber que nós podemos servir a Deus pela lei do amor. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, o irmão leu o versículo 14, nós temos o versículo 15 lá, que eu penso que ele é um complemento desse assunto assim, preciosíssimo, que a gente pode colocar. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só, no versículo 14 dizia, porque o amor de Cristo nos constrange. Então, o assunto começa com amor. É o amor de Cristo que precisa ganhar no nosso coração para essa verdade. Que por amor ele nos capturou. E por causa do amor dele, nós também não queremos mais viver para nós mesmos, né? Aqui, ó. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Em outras palavras, o Senhor está nos chamando para sermos escravos de amor. Sabe, havia isso na lei, havia esse mandamento na lei. Está lá em Levítico. Sabe, havia o servo, o escravo, que havia um período que ele tinha que ser mandado embora livre. E ele podia receber o acerto dele e ia viver do jeito que ele queria. Mas tinha uma coisa, se ele dissesse assim, ó, eu amo meu Senhor, eu amo minha família, e eu não quero ir embora, então ele tinha que chamar testemunhas e ir num local público e se apresentar como servo de amor. Essa palavra no grego é doulos, e nós vamos encontrar Paulo se auto-chamando doulos em todo o Novo Testamento. Doulos é aquele escravo por amor. Ele não é escravo por salário, ele é escravo por amor. Então ele pegava e falava assim, ó, fura minha orelha. Aí a orelha dele era colocada na sovela da porta, e era furada, e era colocada aqui, ó, um brinco, com a marca do seu dono. A partir daquele dia, ele não podia mais ir embora. Porque agora, ele não se pertencia mais. Ele se pertencia ao seu Senhor. Irmãos, é para isso que nós somos libertos. Então, o nosso Senhor, ele deseja que nós cresçamos da lei externa
para a lei da liberdade, para a lei do amor. Então, a vida cristã, ela deve seguir esse padrão. Não tem nenhum problema começar aqui. O problema é ficar a vida inteira aqui. Não tem nenhum problema do cristão ser liberto das amarras, do legalismo, das coisas. Não. Ele tem que ser liberto mesmo. Ele tem que desfrutar da liberdade e da glória de filho de Deus. Mas se ele não pegar essa liberdade e ele não vir e se oferecer para Deus, para ser um escravo de amor, ele vai se tornar escravo de outra coisa. Então, irmãos, gostaria demais da conta que os irmãos compreendessem essas verdades. Que Cristo nos libertou mesmo, mas que Ele está esperando agora que nós nos consagremos a Ele, nos apresentamos voluntariamente a Ele. Não tem nenhuma amarra, não falta nada. Não pense você que você precisa de graça fazer isso, não, que Ele já te deu essa graça. Você só precisa se entregar. É só isso. É só se oferecer. Só chegar e falar assim, ó, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor me salvou, o Senhor me comprou, o Senhor me libertou. Aleluia. E agora eu quero me entregar a Ti, para ser o seu servo por amor. A igreja precisa tomar essa posição, irmãos. Porque quando nós nos tornamos servos de amor, então nós estamos abertos para realmente funcionar como filhos maduros. Quando a palavra de Deus fala assim, ó, pais, vocês já conhecem o Pai. Por isso vocês são pais. Como que é necessário ter pais na igreja? Sabe o que significa esse termo pais na igreja? São irmãos que podem gerar outros. São irmãos que podem cuidar das crianças. São irmãos que podem ser modelo dos jovens. Amém. São irmãos que podem ser modelo de outros. Quantos irmãos nós temos na igreja que tem problema porque nunca teve pai? Então na igreja nós precisamos de irmãos, pais, para poder chamar os irmãos e falar, vem cá, irmão, vou ensinar você o que é ser pai. Oh, que maravilha, né? Assim como a gente precisa de irmãs maduras, que podem ensinar as mais novas como deve ser serva do Senhor, nós precisamos de irmãos pais, que podem ir lá, chamar as crianças, falar assim, ó, vocês foram salvos, vocês foram libertos, mas vocês precisam dar mais um passo. Vocês precisam se consagrar a Deus e se tornarem servos de amor. Amém. Essas são as 3 fases do crescimento. E isso também está dentro do propósito eterno de Deus. Como o tema da nossa conferência é rumo ao eterno propósito de Deus, eu entendo que eu não podia terminar essa série sem tratar desse assunto com os irmãos. Que o Senhor continue falando ao coração de cada um de vocês sobre essas verdades. E não negociem a verdade, irmãos, pelos ventos de doutrina. Não negociem a verdade por qualquer coisa. Sabe que agora, sabe o que vai acontecer? Agora vocês vão começar a ser atacados de todo lado. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer que vocês avancem. Então agora vai surgir um monte de ataque e um monte de convite. Sabe para quê? Para vocês voltar para cá, ó. Voltar a ser bebê. Voltar para a infância. Ficar quietinho lá rodando em círculo em torno de alguma doutrina. Não negociem a verdade. Avancem, cresçam, deixe o pecado para trás, deixe as coisas do mundo para trás, deixe as paixões para trás e vamos ser escravo do amor de Deus, porque esse é o lugar mais seguro para vivermos a vida cristã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer por esse tempo, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pela cooperação, pela unção e pela graça do teu Espírito Santo nesses dias aqui conosco. Toma a tua palavra, vivifica. Toma a tua palavra, completa. Toma a tua palavra, preenche e usa os teus servos aqui nessa localidade, Senhor. Conduza a tua igreja, Senhor, para esse rumo ao qual o Senhor nos chamou, ao seu eterno propósito. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.